Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a professora Luciana, novamente, e eu vou apresentar para vocês alguns detalhes sobre como desenvolver o resumo do projeto de pesquisa de vocês, tá ok? Vamos lá. Quais são os elementos, então, que constituem esse resumo? Todo resumo é composto por objetivo, problema, procedimentos metodológicos, etapas da pesquisa, resultados e pretensões futuras. Nós vamos analisar cada um desses elementos para que a gente possa fazer, no final, a construção do resumo do projeto. Então, o objetivo sempre traz o verbo do infinitivo. E a gente começa com o objetivo, que é para ficar bem claro o que é que você quer realmente fazer na pesquisa. O objetivo, quando vocês forem escrever, ele tem que ser igual ao objetivo geral que você colocou na introdução do projeto. Então, é só uma questão de copiar e colar. Aqui você não vai precisar elaborar como você fez no início do projeto, mas só lembrando, né, de verbos muito comuns na escrita dos objetivos, né? Então, é descrever, apresentar, explicar, divulgar, e como eu falei, aqui a gente tem a situação igual à do projeto, tá bom? Muito bem. Então, quando a gente vai pensar em termos de problema, a gente pensa no problema, obviamente, que está é, escrito no projeto, tá bom? Esse problema também já foi pensado antes, né? Então a gente precisa trazer apenas um resumo desse problema em pouquíssimas palavras e trabalhar bastante com a essência desse problema, porque na introdução a gente escreve bastante coisa sobre esse problema, muitas vezes três, quatro, cinco parágrafos, né? Uma, duas laudas. Então no resumo a gente não pode trazer, obviamente, porque senão não teria sentido um resumo, mas você traz o resumo do seu problema com a essência que ele vai ficar marcado para você inserir aí na escrita do seu resumo. Os procedimentos metodológicos, então, estão vinculados a como você fez a pesquisa, ou no caso aqui do projeto, como você vai fazer a pesquisa, tá bom? Então você precisa evidenciar o tipo de pesquisa, e aí isso você já fez lá na parte da metodologia, então você simplesmente anuncia no resumo, tá? Quem você vai trabalhar, né, os sujeitos da sua pesquisa, quando você vai fazer, né, a sua pesquisa, em que local você vai fazer, com quantas pessoas, ou seja, lá na parte introdutória da metodologia, você traz esse resumo, essa essência para o resumo do projeto. Em relação à descrição, né, geralmente a gente trabalha com três etapas da pesquisa, né? A parte do planejamento, a parte da coleta e a parte da análise, né? Então você vai estar trazendo esses três elementos para o seu resumo, né? Então a pesquisa se divide em três etapas: planejamento, coleta e análise. E aqui, na parte do planejamento, você vai ter que dizer quais são os instrumentos que estão sendo utilizados para coleta de dados, para análise de dados, que você vai estar trabalhando com os equipamentos, né? Que tipo de equipamentos. Na coleta, quais são as fases dessa coleta, né? Porque geralmente a gente não faz a coleta de uma vez só, a não ser que a pesquisa seja bem pequena, mas se for o caso, você diz que é a fase única, mas se não, você vai falar rapidamente sobre essas fases, né? E o que você vai fazer em cada uma delas também bem rapidamente, gente. Lembra que é um resumo, tá certo? Então ele tem um limite máximo de palavras e caracteres que tem que ser escritos. Você vai falar as fases da análise e o que você vai analisar em cada fase, tá certo? Então, isso aqui também é importantíssimo para ser destacado no resumo. Em relação aos resultados esperados da pesquisa, né, você não vai no projeto colocar os resultados que você já que você obteve, porque enfim você não aplicou a pesquisa ainda, né? Mas você pode colocar os elementos que você espera que aconteça nessa pesquisa, tá bom? Então você vai colocar o que você espera se baseando na análise,
em relação às fases que você colocou na análise. Então, o que você espera ver na fase 1, na fase 2 e na fase 3? Se confunde um pouco com a hipótese, certo? Mas, nesse caso do resumo, você já vai estar trazendo alguns elementos que talvez ocorram, né, quando você aplicar a sua pesquisa. E por fim, não menos importante, mas as pretensões futuras, né, o que você pretende fazer com esse material que você coletou e que você analisou, né? Por isso que eu estou colocando aqui entre aspas a conclusão, porque você não faz nenhuma conclusão nesse momento, mas você diz mais ou menos como é que você vai dar o fechamento do seu trabalho. Então, tá aqui, ó, o que você quer fazer com seus resultados. Para quem você vai apresentar esses resultados, né? Você vai apresentar para o próprio SMD, você vai apresentar para o coordenador do SMD, você vai apresentar para alguma autoridade da UFC, ou você vai apresentar para alguma autoridade ou coordenação, professores de algum lugar que não seja da UFC, seja fora. Você vai publicar os seus resultados? Onde é que você pretende publicar? Né? Você vai fazer um produto? Né? Que produto é esse que vai sair dessa pesquisa que você está fazendo? É claro que você não precisa colocar as três coisas, né? Pode colocar uma ou outra, escolher duas, né? A que for mais conveniente para você e que retratar melhor o seu resumo ou o seu projeto. Elementos que são imprescindíveis e eu coloquei por último, não foi por outro motivo, porque a identificação do trabalho e a identificação do resumo é fundamental. Muito bem. Então a gente tem aqui o título, as palavras-chave, tá certo? Que são, eu sempre coloco um junto do outro porque um depende do outro. O título é o último que a gente escreve no resumo, porque depois de você concatenar todas as ideias com as suas essências, você vai fazer um resumo do resumo, que é o título na realidade. Então você vai colocar palavras das mais importantes para poder desenvolver esse trabalho. E aqui você tem também que lembrar que um resumo ele vai ter um número máximo de caracteres, tá bom? E no caso nós estamos solicitando para esse trabalho 2.000 caracteres com espaço. Então tomem cuidado com isso. Um resumo nas regras da ABNT, ele é contado em palavras, certo? Então ele varia de 150 a 500 palavras. Mas para esse trabalho aqui, nosso, eu estou solicitando 2.000 caracteres com espaço, no máximo, tá certo? E eu não coloquei aqui, mas tem um mínimo de 1.400 caracteres com espaço. Estou colocando dessa forma porque vocês fazendo o resumo desse projeto, vocês podem apresentá-lo nos encontros universitários do ano que vem, né? Colocando em qualquer encontro que venha participar desses encontros universitários, inclusive quem está trabalhando na área da educação com tecnologia digital pode apresentá-lo no encontro de tecnodocência. Trouxe aqui então alguns exemplos para vocês e eu vou trabalhar em cima desse primeiro, tá bom? Destacando aqui alguns elementos que compõem, né, aquilo tudo que a gente conversou agora sobre o desenvolvimento do resumo. Então, eu vou dar uma lida aqui e explicar rapidinho de que forma essas coisas podem estar conectadas. O objetivo da pesquisa é analisar como os integrantes de grupos interdisciplinares integram TDICs, que são tecnologias digitais da informação e comunicação, e docência, ao construir o conceito de tecnodocência a partir da utilização de seus conhecimentos prévios. Vocês estão percebendo que esse objetivo fala claramente dos trabalhos, né, que eu e o Robson desenvolvemos, né, no nosso grupo de pesquisa, o GPT, que é o grupo de pesquisa de tecnodocência, tá certo? Então, esse primeiro elemento aqui é o elemento do objetivo, né, que foi destacado. Considerando-se a fragmentação dos saberes e a subutilização das TEDx como problemas na formação de professores, então aqui, ó, eu não escrevi nem uma frase que tem um começo, meio e fim com um ponto final, né, em relação ao problema. Eu, na sequência, já falo dos procedimentos metodológicos, mas eu destaco até aqui o problema que a gente vivencia, né, para poder fazer a pesquisa.
Aí, na continuação, fica assim: a pesquisa, caracterizada como estudo de caso, apresenta por unidade de análise 6 grupos interdisciplinares participantes da disciplina Tecnodocência ofertada em 2015.1. Os grupos são compostos por alunos de licenciatura e bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará, UFC. Ok? Então, aqui eu já falei um pouco daqueles elementos, né, de quem, quando, onde a gente vai fazer. Inclusive, eu parei aqui, mas a gente pode seguir. Ó. As ações de pesquisa utilizaram o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, LIFE UFC, que é justamente onde a pesquisa vai ser realizada, tá certo? A pesquisa subdividiu-se em 2 etapas: investigação sobre os conhecimentos prévios dos integrantes dos grupos por meio da aplicação de um questionário online de sondagem, investigação sobre seus conhecimentos a posteriori por meio da aplicação de um questionário online de autoavaliação. Veja que esse resumo está escrito no passado, então ele não é necessariamente um resumo de projeto, tá certo? O resumo de projeto, ou você escreve no presente ou você escreve no futuro, né? Claro que você não vai escrever no passado porque você ainda não realizou a coleta de dados. Então fiquem atentos a essas questões para vocês depois não terem um projeto rejeitado por conta do tempo verbal que foi utilizado, tá? Mas aqui eu estou falando das etapas da pesquisa, que foram 2, né? Lembra que anteriormente eu falei para vocês que seriam 3 etapas? Essa coisa varia bastante, mas quem está iniciando é bom que coloque as 3 etapas para ter uma noção melhor de como é que vai desenvolver, né, pelo menos um protótipo. A análise utilizou a triangulação metodológica em 2 momentos. Então, aqui eu já estou falando da análise, tá? 2 momentos. Compreensão do centro da ação docente interdisciplinar e compreensão da forma como os recursos digitais são utilizados. Ok. Então, aqui eu já falei bastante sobre a questão da metodológica e agora eu vou já adentrar na parte dos resultados. Então, o conceito de docência sofreu ressignificações importantes, mas não vinculou as TEDx em seu contexto, ocorrendo apenas quando ressignificaram o conceito de tecnologia. Houve a valorização do aprimoramento das técnicas da docência e de modificações metodológicas diante do contexto de uso das TEDx e da interdisciplinaridade. Percebeu-se que a integração entre TEDx e docência em contexto interdisciplinar se constituía uma ação promissora para transformações na compreensão sobre tecnodocência, auxiliando em propostas de desenvolvimento de ações que auxiliem a repensar a formação de professores, sobretudo a de licenciandos dentro da UFC. Então, aqui tem algumas redundâncias de palavras aí que vocês viram, né? Assim mesmo, depois que a gente lê, relê, depois de 1 ano, 2 anos, a gente vai ver os erros que cometeu. Mas isso acontece com todo mundo, é assim mesmo. Tem alguns resultados aqui e o que a gente vai ter de pretensões futuras, e só ficou isso porque o espaço só deu até aqui, certo? Então, pretende-se apresentar os resultados para os coordenadores das licenciaturas da UFC junto ao GTL, tá certo? Então, que nós quisemos mostrar em relação aí de pretensões futuras. Eu não coloquei o título, mas o título seria então um resumo desse resumo que está aqui, né? E as palavras-chave elas são tiradas das palavras do título, tá certo? Para que fique tudo bem coeso e na hora da busca as pessoas encontrarem mais facilmente seu trabalho. Coloquei aqui então mais um resumo, tá bom? Para que vocês possam ter uma compreensão de como é que a gente pode desenvolver. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido. O objetivo do trabalho é compreender de que forma o Facebook pode ser utilizado como ambiente virtual de aprendizagem para promover a aprendizagem significativa de professores e alunos em contexto educacional. Portanto, objetivo. Dessa forma, o Facebook é apresentado como uma rede social que promove a integração entre os usuários e aplica-se a teoria da aprendizagem significativa no desenvolvimento de atividades educacionais dentro da ferramenta digital. Então, aqui trouxe um pouquinho da justificativa, né, mais do que a questão do problema. Para tanto, efetiva-se uma pesquisa bibliográfica por meio de sites e livros na busca de materiais que podem contribuir para o desenvolvimento do trabalho. A pesquisa se subdivide em 4 fases. Então, aqui é o primeiro momento da metodologia, né? Você dizer que tipo de metodologia você fez e como você fez. Aqui já vem a subdivisão, que no caso foram em 4 fases: planejamento, coleta de dados, interpretação de dados e relatório final. Na primeira, escolhem-se os temas diante do estudo de seus históricos acadêmicos, com a finalidade de estabelecer a problematização do trabalho, além do desenvolvimento de um plano provisório de pesquisa.
Na segunda, realiza-se um estudo sobre o Facebook e a aprendizagem significativa, além da coleta de textos acadêmicos relacionados a essas áreas do conhecimento. Na terceira, realiza-se o desenvolvimento de fichamentos e a criação de um grupo teste no Facebook para a aplicação das propostas de atividades educacionais. Na quarta e última fase, desenvolve-se a redação do trabalho. Então, foi explicado aqui as 4 fases de forma bem rápida, para que a gente pudesse ter uma noção bem superficial sobre o que foi feito. Resumo é assim mesmo. Se a pessoa olha e está bem escrito e entende o que está sendo feito, se interessa, vai lá na tua metodologia ou então aproveita e lê seu trabalho todo, tá certo? É assim que funciona. Aqui a gente vai na sequência das questões dos resultados, né? Então, vem. A contribuição da pesquisa vincula-se à apresentação de propostas de metodologia de uso do Facebook por professores e alunos, com sugestões de atividades que podem ser realizadas no contexto educacional, integrando-se a teoria da aprendizagem significativa nos moldes ausubelianos ao Facebook. Aqui já vem uma característica também de justificativa que ficou deslocada, né, no resumo, mas isso não tem muito problema, tá certo? Essas coisas podem acontecer, não precisam seguir essa orientação, tá certo? Que foi dada anteriormente, mas eu sugiro que vocês utilizem essa orientação para poder se acostumar a fazer a coisa mais próxima daquilo que a academia exige. É possível que as atividades propostas contribuam de maneira satisfatória para a aprendizagem de professores e alunos. No entanto, é preciso que o professor conheça as ferramentas tecnológicas e metodológicas que irá trabalhar e tenha disponibilidade para usá-las com responsabilidade durante o período letivo. Então, aqui é que vem, na realidade, a parte dos resultados, né? E vocês percebem que não são resultados taxativos, né? Porque não foi feita uma pesquisa de campo propriamente dita, né? Então vem muito mais assim como uma proposta de utilização. E aí o resultado não é fatídico, né? E outro elemento que não foi colocado nesse resumo foi as propostas futuras, né? O que se pretende fazer com esses resultados, tá certo? Não foi apresentado também. Poderia ter sido, né? E aí vocês poderiam estar trabalhando nesse rumo também. Então, vou mostrar para vocês os critérios de avaliação que eu vou utilizar para esse trabalho do resumo, tá certo? Lembrando que ele totaliza 1 ponto, tá certo? Na nota de vocês, uma vez que a gente está fazendo a composição da nota por meio do somatório das atividades, tá bom? Então, eu vou olhar o objetivo, eu vou olhar o problema, eu vou olhar para os procedimentos metodológicos, eu vou olhar para ver se vocês colocaram as etapas da pesquisa de forma explícita. Eu vou olhar para ver se vocês colocaram os resultados que vocês almejam alcançar, as pretensões futuras de vocês e a identificação do trabalho. Tá certo? Nessa identificação eu vou levar em consideração os 2.000 caracteres máximos, tá certo? Então lembra que não pode passar de 2.000 caracteres com espaço. Tá? Para cá, vocês estão vendo que a maior pontuação está vinculada aos procedimentos metodológicos e às etapas da pesquisa. Então, eu estou dando maior ênfase no trabalho de vocês à questão da metodologia, porque quando vocês saírem da universidade ou tiverem aí no mestrado, no doutorado, a metodologia é a coisa mais relevante de um resumo de um projeto de pesquisa, de uma monografia, TCC, dissertação, tese, tá certo? Então, sempre eles vão olhar a metodologia de vocês de forma bem rigorosa. Então, é por isso que eu também vou estar atribuindo um valor maior, para dizer para vocês que eu também vou estar olhando com maior rigor a metodologia, como vocês estão escrevendo essa metodologia dentro do resumo. Bom, acrescentei aqui a avaliação do projeto final, tá certo? Então, ele vale 3 pontos. Então, muitas das coisas do projeto vocês já começaram desde o início da disciplina, né? A gente está montando esse projeto já faz um bom tempo, né? Então, eu vou olhar primeiramente o problema e a justificativa, a relação entre eles e a relação entre o problema e os objetivos. Se tem coerência, se tem coesão, tá bom? Atribuindo para cada um 0,4 pontinhos, tá certo?
lembrando que são 3 pontos no final. Vou olhar também a relação entre objetivos e metodologia, tá bom? E esse aqui também é 0,4. Na sequência, eu vou olhar para os elementos da metodologia, tá certo? Vocês já escreveram isso, mas precisam verificar se está tudo ok. Então, esse aqui vai valer mais pontos, é o 0,6 que está aqui, ó. Na sequência, eu vou olhar a relação entre problema e referencial teórico de vocês, metodologia e cronograma, valendo 0,4 cada um. Vou olhar o texto e a formatação, né, vinculado às referências, tá certo? Para ver se está tudo ok. Então, isso aqui vai valer 0,2. E vou verificar as partes externas e a formatação, né? Atribuindo 0,2. Lembrando que tanto o resumo quanto o projeto final é feito no grupo de vocês, né? Não é uma nota individual, mas com a participação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos lá com o fórum aberto e vocês podem encaminhar para nós, né? Ou, no caso, para mim, as dúvidas que vocês têm, os questionamentos, né, sugestões, o que vocês acharem necessário. Eu espero que vocês façam, então, um bom trabalho.